Povo querido, bendito e abençoado do meu Deus, eu estou diante de um texto altamente poderoso para explicar a estrutura do céu. Como é que funcionam os princípios espirituais que movem o mundo e tudo que nele existe. Hoje eu quero falar sobre o perigo da quebra de princípios em nossas vidas. Uma certa vez, alguém me procurou pedindo oração, e oramos em todas as áreas, de todas as maneiras. Nós jejuamos, nós buscamos a Deus, nós nos consagramos, Ele se consagrou, Ele fez campanha solitária de oração, de jejum, de busca, e não havia cura. Quando Ele ia para os médicos, não havia diagnóstico claro. Falei, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada que a gente não está... E havia uma inquietude, uma inquietação na alma, no espírito, e não dava jeito. E a vida dele não mudava. Então, do nada, eu perguntei como era a vida dele nos lugares onde ele passou. Então, teve uma situação onde ele falou muito mal, mas muito mal, de uma liderança dos seus antigos ou primeiros pastores. Falei, chegamos, descobrimos, conseguimos chegar. Então ele disse, não entendi nada. Eu falei assim, eu já entendi tudo. Por que o céu está fechado para você? Você precisa consertar o que foi feito lá atrás. Eu não posso. Aquele povo me odeia porque eu prejudiquei muito, eu fiz muita coisa. Naquele tempo eu não tinha cabeça, e foi se justificando. Eu disse, sem isso, o céu está fechado sobre a sua vida. Existe um princípio de autoridade que move o mundo, que é estabelecido pelo próprio Deus. Enquanto esse jovem não foi lá, não se consertou, a vida dele não andou mais. A palavra de Deus diz em Isaías 45, versículo de número 12, diz assim, olha que texto, que coisa. Eu fiz a terra. Quem está falando aí é Deus, fala, é Deus. Eu fiz a terra, eu criei nela o homem. Quem foi que criou todos nós? Deus. Eu fiz, as minhas mãos estenderam os céus, todos os céus, que é infinito, ao nosso horizonte limitado, ele é ilimitado. Foi Deus quem fez. Todos os seus exércitos, eu dei as minhas ordens. Ordens aí é autoridade, é poder, é tempo, é lugar, é regimento, é situação, para tudo, para a existência, para estruturar o exército de Deus e permanecer, existe uma direção, que é chamado também uma autorização, ou um caminho, é por ali que se anda. Olha o verso 18. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus. Quem criou os céus? Fala Deus. Os céus funcionam, subsiste para todo sempre, porque, fala comigo, existe uma lei. O Deus que formou a terra, já nos inserimos, estamos no contexto agora. E a fez, Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor. E Ele diz mais, e não há outro Deus. Só existe um Deus. Qual Deus? O Criador dos céus, da terra e o Criador de nossas vidas. E Ele deixou claro, não há outro Deus. Fala assim comigo, quem cria, sabe como manter.
Nós chegamos de paraquedas aqui no planeta e nós queremos dizer como o mundo deve caminhar. Nós não somos o Criador. Se você pegar qualquer eletrodoméstico, aparelho eletrônico, você vai ver junto dele, quando você abrir, você vai ver o manual, fala comigo, do fabricante. Manual do fabricante significa que aquilo que você comprou só funciona bem se você seguir o quê? Manual. Quem criou os céus? Os céus só são os céus dele porque seguem as leis dele, os princípios dele, porque o céu se mantém do jeito dele. A terra, quem criou a terra? A terra só consegue se manter se for do jeito, seguindo os princípios dele, seguindo as leis dele. E esse reino dos céus tem um Senhor. E ele diz, e não existe outro. Não existe. Os homens podem tentar levantar deuses, fazer altares, construir religiões, se basear em cima de um homem que vem, que nasce, que vive e que morre. Mas assim diz o Senhor, não há outro Deus. Podem procurar, podem tentar fazer alguém ser Deus, mas não é Deus. Como os antigos romanos diziam que César era Deus, que os seus grandes líderes eram deuses. Os helênicos, os gregos também, pela mitologia, diziam que todos que atuavam em determinadas ordem de coisas do nosso organismo, do nosso corpo, do nosso sistema, de tudo que existe, eles chamavam de deuses. Mas Deus deixou claro, só existe um Deus. E ele diz, e eu sou Deus. Por isso todas as coisas se mantêm porque pertencem a Ele. Colossenses capítulo 1, versículos 13, diz assim, o qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino. Fala assim comigo, reino. Reino é diferente de governo. Governo, gente, só para você entender. Governo, ele pode ser mudado, ele pode ser alterado, reino não. Mas a Bíblia diz o seguinte, verso 14, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Olha Deus dando a direção para a terra agora. Quem criou o homem? Deus. Ele disse o seguinte, nós fomos tirados do poder das trevas, de um governo das trevas, corrupto, destruidor, e ele nos transporta agora para o reino. Ele tira-nos de um poder e transporta-nos para o reino do Filho do seu amor. E ele diz, em quem temos a redenção, a salvação, a vida eterna, pelo seu sangue, remissão dos pecados. Segue. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, ou seja, olha Deus dando a direção e falando como é que funciona. Ele está dizendo o seguinte, eu tirei vocês do poder das trevas, trouxe para o reino do Filho do meu amor, em quem através deles, você tem a redenção, a salvação, a remissão, o perdão dos seus pecados. E olha só, e ele é a expressa imagem do Deus invisível. Ele diz, ele é a minha imagem. Ele é a imagem daquele que fez todas as coisas. Ele é o Senhor. Ele é o primeiro de toda a criação. O primogênito de tudo isso aqui é Ele. E aí, olha como fecha. Porque nele, fala, ele é a imagem. Sabia que eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Então, se ele é o primogênito, ele é o nosso irmão mais velho.
tenta ligar o que eu vou falar aqui. Se ele é o nosso irmão mais velho, e ele é o primogênito de toda a criação, o poder está sobre ele, porque nele foram criadas todas as coisas, porque ele foi o primeiro. Através dele, quais coisas? As que há nos céus e na terra. Agora presta atenção que vamos entrar em governos e em poderes. As visíveis, aquilo que se vê, foram criados nele. E as invisíveis, aquilo que passa aqui e a gente não está vendo. Nós não estamos vendo. Agora vem poderes. Sejam tronos. Tronos aqui significa domínio. Sejam dominações. Sejam principados. Sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para... Ou seja, ele é o cabeça de toda a criação. E tudo foi criado por ele e para ele. Só que Deus estabeleceu em todos os lugares o domínio do seu poder e nós não sabemos fazer a leitura. Por exemplo, na família ele tem o seu braço de representação de poder. Ele tem o canal de autoridade. Quando o marido não é o cabeça da casa, ele desequilibra esse poder, essa posição de autoridade que ele não exerce, ele causa confusão na casa. Muitas casas, a mulher tem que assumir o comando, porque o marido não assume. Ou não assume porque é jeito dele, ou não assume porque ele tem dificuldades, ou ele acha ela muito autoritária e ela é capaz, e ela assume o papel que não é dela. O movimento feminista, que se instaurou no mundo todo, ele se instaurou contra a palavra de Deus, é para quebra de princípios. Por que ele se instaura? Ele se instaura para quebrar aquilo que Deus determinou que deveria ser. Vai pegando aí. Toda autoridade é uma extensão do braço de Deus em todas as áreas. Olha o Salmo 45:6, quando fala do trono de Deus. O teu trono, ó Deus, fala, eterno e perpétuo. Sabe o que significa isso? Fala assim comigo, nunca vai acabar. E aqui fala do cetro. O teu cetro é um cetro de equidade. Equidade significa, aquele que tem prazer num julgamento justo. Olha só. Primeiro, Deus permanecerá para sempre, o seu trono aqui, o seu poder permanecerá para sempre, ninguém tirará Deus do trono, ninguém atrapalhará a sua vida. Eu e você, se não quisermos nada com Deus, não mudará Deus, acredite. Você acreditando em Deus, não muda Deus. Se você não acreditar em Deus, não muda quem Ele é. Se você gostar dEle ou não gostar dEle, se você evitá-lo, fugir dEle, não muda nada quem Ele é. Ele é o Senhor, o único e verdadeiro Deus, e o seu trono é eterno, é perpétuo. Ninguém vai conseguir ultrapassar Deus em poder, em virtude, em existência, em glória. Ponto, Ele é soberano. E a Bíblia diz que o cetro dele é cetro de equidade, que significa, aquele que tem, ele julga, ele tem prazer em julgar corretamente, em fazer um julgamento justo. Deus se alegra na justiça. Ele é formado disso. Acredite. O verso 7 diz assim: mas a justiça, tu amas a justiça, e fala comigo, e odeia a iniquidade. O que é iniquidade ou impiedade? Fala assim comigo, injustiça. Eu estou passando para você como é que Deus estabeleceu esse planeta. Eu sei que Deus é justiça porque isso, fala assim comigo, está no seu caráter. Fala assim, está na sua formação.
não vai mudar, não tem como mudar isso. Deus é o Senhor que se alegra em julgar justamente. Ele não comete erros, Ele não comete injustiças, Deus não comete falha. Deus é o Todo-Poderoso, e isso já soou o chavão. Tentem pegar o que eu vou falar agora. Quem não se submete a Deus, a pessoa que não consegue se submeter a Deus, na vida, nunca será cabeça, sempre será cauda. Porque o seu reino subsiste de acordo com a sua lei. E a sua lei é a sua palavra. E quando a sua palavra é afrontada, é confrontada, é ignorada, também Ele nos ignora. Efésios capítulo 4, versos 11 e 12 diz assim: e Deus concedeu uns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, doutores e mestres. Amém? Em todas as áreas, eu só vou entrar nessa área só para que você saiba. Na igreja, Ele ordenou que fosse assim. Ele estabeleceu a lei da gravidade, e a lei da gravidade mantém esse planeta do jeito que é. Ele estabeleceu que o mar, o livro de Jó diz que Deus vestiu o mar com portas e ferrolhos. Significa, Ele disse, até aqui te quebrarão as tuas ondas empoladas, e daqui não passarás. Então o mar obedece o comando do Senhor. Ele vai até um determinado momento que nós chamamos de praia, e ela volta. Deus estabeleceu leis da física. Deus estabeleceu leis em todo o universo. Para que a terra não saia do seu eixo, não mude, Ele estabeleceu as leis para todo o universo. E tudo permanece como Ele ordenou. Para a igreja, Ele também estabeleceu. Ele disse, olha, eu estou colocando agora, eu estou concedendo dons para pessoas presidirem, visando o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Diga assim comigo, por mais que eu não entenda, Deus sempre sabe o que faz. Ele capacita, a autoridade não é um título. Muita gente quer usar o título como autoridade, mas a autoridade não é um título. A autoridade é uma escolha de Deus. É uma unção. É uma visitação pessoal de Deus na vida de alguém. E Ele enche essa pessoa, e Ele capacita essa pessoa para representá-lo. Nós estamos aqui, Hebreus 13, 17, por exemplo, diz assim: obedecei aos vossos pastores. Isso aqui vai soar meio estranho, mas sujeitai-vos, pois, a eles. Por quê? Porque eles velam. O que é velar? Ele fala responder. Eles respondem pelas vossas almas, como se fôssemos donos dela, como aqueles que hão de dar conta delas. Quem Deus coloca, eu não estou falando de pastores levantados por ministérios, eu não estou falando de pastores feitos em seminários, eu não estou falando disso, eu estou falando de pessoas levantadas, escolhidas por Deus, ungidas por Deus. A Bíblia diz que eles velam pelas almas como quem há de dar conta. Deus vai pedir a conta de cada uma, e Deus diz assim, para que eles façam isso com alegria, se sujeitem, para que eles façam isso e não gemendo, porque tem gente que faz o pastor gemer, sofrer, chorar. Deus está dizendo isso. Quando eu quebro o princípio de Deus, eu começo a desarrumar a casa, eu começo a desarrumar o plano de Deus. E Deus sabe por que Ele faz, porque só Ele é Deus, só existe um Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Criador de todas as coisas. Então o que é que o inimigo busca? Fala comigo, quebra de princípios.
o inimigo vai usar um coração rebelde para se levantar no meio do povo contra o pastor, contra o outro pastor, contra o outro pastor, contra o outro líder, para envergonhá-lo. É a quebra do princípio. E ele vai ter razão em muitas coisas? Vai, porque ele é homem, porque ele é mulher, porque a pessoa que está reclamando até tem razão, mas ela não tem razão em se levantar contra, em fazer o povo se perder, e fica passando para um, e passa para outro, e passa para outro, e daqui a pouco o pastor não tem mais moral e não consegue mais pregar, porque o diabo foi atrás dele, e está o acusando dia e noite, e dizendo: você não pode mais exercer o princípio de autoridade que o céu te deu. Eu quebrei o princípio. A Bíblia diz em 1 de Coríntios 11:3, o desenho da hierarquia. Fala comigo. Deus, cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem. E o homem é o cabeça da mulher. Ou seja, se não for assim, o mundo todo vai se desarrumar. Presta atenção aqui, para você entender agora o mistério. Se Deus abandonar isso e não entregar a Jesus toda a autoridade, ele quebra um princípio, porque ele estabeleceu que ele é o cabeça de Cristo e deu a Cristo todo o poder, amém? Então não é no nome de Deus que está todo o poder, o nome que tem todo o poder foi quem Deus delegou. Qual é o nome? Jesus. Por isso que a gente ora, expulsa demônio, e na guerra nós não falamos em nome de Deus saia. O que nós falamos? Usamos o nome que ele estabeleceu como princípio de autoridade. Deus não pode quebrar esse princípio. O nome que está acima de todo nome, louvado seja Deus, é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? As pessoas vão expulsar demônio e falam assim, ó: o sangue de Jesus te repreenda. O sangue não tem o princípio de guerra e nem de repreensão. O sangue, fala comigo, é purificação. Fala, é perdão. Não se expulsa demônio com o sangue de Jesus. O sangue liberta, o sangue purifica. A falta de sabedoria da igreja não entende que a ação de guerra, de autoridade, que o céu concedeu, não é no sangue, é no nome. O sangue é para nos salvar, é para nos remir. Frequentemente você vai ver gente expulsando demônio. O sangue de Jesus te repreenda. O sangue de Jesus não repreende. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém ou não amém? Vira para alguém que está do seu lado e fala assim: agora vou prestar atenção quando você for expulsar demônio. É assim. É o princípio estabelecido de autoridade. E eu preciso conhecer para que o reino avance. Então Deus é o cabeça de Cristo. Cristo, tudo o que fizer, vai honrar, fala comigo, o Pai. Porque o Pai deu a Ele todo. E a Bíblia diz que um dia Ele entregará todo o reino a Deus o Pai. E Ele mesmo depois se sujeitará ao Pai. Porque o Pai deu a Ele todo o poder, toda a confiança, todo o universo. E Ele foi tão fiel, tão fiel, tão fiel, que Ele vai vencer e sujeitar o último inimigo à morte. E há de se dizer: onde está a morte, a sua vitória? Onde está o seu poder de ferir? O aguilhão da morte é o pecado, mas ele está destruído pelo poder do nome e do sangue de Jesus. E quando ele sujeitar todas as coisas, vencer o último inimigo, o próprio Cristo vai também se sujeitar ao Pai, que é o cabeça dele. O reino de Deus é indestrutível por causa disso. Agora Cristo, que recebeu todo o poder, é o cabeça, fala assim, do homem. Ele é o cabeça da igreja. Ele dividiu. Em João 17 diz que ele repartiu. Ele deu a nós, fala, glória.
a glória que Deus deu a ele, ele deu à igreja. Ou seja, nós temos no mundo espiritual todo o poder e toda a autoridade para ligar na terra tudo o que nós quisermos com o céu. Mateus 18:18 diz isso: o que ligamos na terra é ligado no céu, porque ele que recebeu do Pai também deu a nós todo esse poder. E aí o homem é o cabeça da mulher, no caso da casa. Quer andar bem, quer fazer as coisas andar, o homem tem que assumir a função de sacerdote. Ele tem que receber, e a hierarquia vai descendo. Quem não se submete não consegue vencer na vida. E quem se levanta contra a autoridade constituída não será bem-sucedido na vida. Todo o processo de existência nossa, fala comigo, passa pela fase do aprendizado. Fala isso. Você, desde que nasceu, pai fertiliza, mãe gera. Olha o processo de Deus, como é imutável. Depois, os filhos aqui no Brasil vivem mais ou menos 16, 17 anos na casa dos pais. É cultural isso. Tem uns aí que está com 59 e está ainda na casa do pai. Mas o normal é só até 16, 17, por aí. Quando ele atinge uma maioridade, a nossa cultura diz que ele deve bater as asas e viver a sua vida. Mas tem uns de 59, 64 ainda vivem na casa dos pais. Então o que acontece? Nós vivemos na fase do aprendizado. Ali, na casa, eu começo a ver o processo de hierarquia do céu. Eu olho para o meu pai e vejo o que sobre mim? Fala autoridade. Eu olho para a mãe e eu vejo o que? Autoridade. Quando pai e mãe não se impõem dentro de casa, eles quebram o princípio de autoridade e a casa vira uma bagunça. E os filhos começam a mandar no lar. E a filha começa a mandar em casa. E daqui a pouco está direcionando pai e mãe. É princípio de autoridade que Deus instituiu para o equilíbrio do planeta, da existência. Eu não estou dizendo que você não deve ter diálogo. Você tem que ter diálogo com seus filhos. Mas a última palavra não é o filho quem dá e não é a filha quem dá. Uma vez eu ouvi de um jovem: olha, eu não quero que você entre no meu quarto porque você invade minha privacidade, entendeu, mãe? Não entre aqui. Quando a mãe veio falar isso comigo, eu chamei o filho, eu disse assim: pegue a sua privacidade, pegue tudo que tem no seu quarto, pague as suas contas e vá morar sozinho. Se você consegue se manter, você terá a sua privacidade. Enquanto você estiver ali, sua mãe entra no seu quarto quando ela quiser. Porque senão se destrói o princípio de autoridade e a família se perde. Você que é líder, líder é para liderar, é para receber de Deus uma unção de direção. Isso nada mais é do que uma visão maior do que aqueles que estão debaixo. Não é muita coisa, é você enxerga mais longe. Quando se enxerga mais longe, você tem condições de direcionar quem está abaixo. É para isso que você lidera. E muitos líderes se levantam confusos, cheios de dúvidas, não tem direção. Ele quebra princípio, porque ele está num lugar que Deus espera que ele direcione. E de repente ele é tendenciosamente direcionado. É porque a minha amiga fala no meu ouvido, joga um 7-1, é porque eu preciso dele no ministério, se ele sair eu não serei mais o mesmo, eu perco força política aqui dentro do ministério.
Ou somos direcionados pelo Espírito Santo e cumprimos princípios, ou então vamos falhar no nosso serviço a Deus. Quando você vai para a escola, quem que você vê lá na frente? Fala, uma figura de autoridade. É um professor. Quando você vai para o trabalho, você vê um gerente, você vê alguém que está lá, um diretor, você vê o dono da empresa, porque nós nascemos debaixo de princípios hierárquicos de submissão. Você só poderá comandar um dia, ser líder um dia, se você for uma pessoa submissa. Mas isso é bíblico? Olhe para Josué. A Bíblia nunca deixou um rastro de Josué. Josué sabia que Moisés havia errado com a mulher cusita. Miriam, que era irmã de Moisés. Arão, que era sacerdote do povo, espalhou que Moisés estava em pecado. Josué, nunca se ouviu nada de Josué contra Moisés. Josué acompanhava Moisés quando ele ia falar com Deus. Ele ficava 40 dias e não tinha telefone celular, não tinha WhatsApp. Ele ficava num degrau da montanha enquanto Moisés subia no topo da montanha. Fique 40 dias esperando alguém. Se ficar 3 dias, você aguenta? O que você fica fazendo 40 dias de manhã, de tarde e de noite? E ainda assim você não desiste dele. E a Bíblia diz que quando Josué voltava com Moisés para o arraial, ele não ia para a tenda dele. Ele ficava na tenda da revelação, ele dormia ali. Quando Deus diz que Moisés ia morrer, sabe quem é que assume a liderança do povo? Estudiosos dizem que havia entre 2 a 4 milhões de pessoas. Sabe quem assume 4 milhões de pessoas? Josué. Porque ele foi, fala comigo, submisso. Quando eu aprendo que a submissão é uma bênção para a minha vida, e eu vou explicar aqui para vocês por quê, nós entendemos como o reino funciona. Tudo é dele, gente. Nós nos submetemos a ele, a sua palavra. A igreja, quanto mais obediente a ele, mais poder ela tem, mais vida de Deus ela tem. A igreja, quanto mais buscar a Deus, mais longe ela vai. E a Bíblia diz em Gênesis 2:18, quando Deus fala com Adão, ele fala o seguinte: ó, eu vou te dar uma companheira, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. O que é alguém idônea? Fala assim, alguém que está perante ele com uma missão. Eva não foi criado simplesmente para os desejos de Adão, porque naquele tempo, presta atenção, eles viviam na dimensão da eternidade. Adão não tinha desejo físico, carnal, sexual. A gente acha que Deus criou Eva porque Adão estava desesperado, subindo pelas paredes, nem tinha parede, mas subindo pelas árvores. Adão subia pelas árvores e descia toda hora, competindo com os macacos. Quem disse? Naquele tempo, naquele lugar, ele não tinha esse desejo. Esse desejo veio após o pecado. Não era esse o desejo dele. A Bíblia diz que Deus preparou para ele uma ajudadora que lhe fosse idônea, alguém que estivesse diante dele, que se submetesse, uma auxiliar, alguém que o ajudaria a comandar todas as coisas. Ele estava sobrecarregado com o trabalho, alguém que fosse submissa, que estivesse debaixo de uma missão. O que é a submissão? Sub é debaixo, missão é um projeto, é um plano, é uma direção que Deus deu. Então, ser submisso não é ser preso, é estar debaixo de uma missão. E mais, Satanás trabalha para quebrar princípios de autoridade. Por quê? Porque quando ele quebra o princípio de autoridade, desequilibra a igreja.
ele desequilibra o mundo. Ele desequilibra o sistema. Deus tirou a mulher de dentro do homem para dar, fala comigo, ao homem. Satanás quebra o princípio. O que ele faz? Ele faz a mulher não ser do homem, ser de outra mulher. Ele quebra o princípio. Deus tirou a mulher do homem para dar a quem? Então é um homem, a mulher para o homem. A mulher não é para outra mulher. O que Satanás faz? Ele quebra o princípio. Ele muda o mundo e quebra o princípio. Porque ele sabe que ele vai desequilibrar a igreja. Ele sabe que ele vai desequilibrar e vai confundir a igreja. Como é que a igreja vai tratar com um ser que não existe? E agora? Se não tem nada escrito sobre esse ser aqui e esse relacionamento. E ele quebra o princípio, que o homem era para a mulher, ele traz um outro homem, um homem para outro homem. Então ele quebra um princípio, ele desintegra a família. A família foi o primeiro princípio que Deus criou. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos criar uma outra família. Não vai ser o padrão. É uma família que destoa dos princípios da criação. Para que ele se enoje dela. Quando você vai para Romanos capítulo 1, Deus diz assim, que ele fala, tenta, do verso 26 em diante, Deus desiste. Ele fala assim, olha, quer saber? Eu vos entrego agora as suas próprias paixões. Eu desisto de vocês. Porque até as mulheres mudaram o uso natural contrário à natureza. Qual era o uso natural? O homem. E semelhante também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em si mesmos com sensualidade. Um homem com outro homem. E olha o que Deus foi falando. Cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. Deus falou isso e ele falou o seguinte, eu não me importo mais com eles porque eles me conhecem a minha palavra, mas eles se entregaram a um sentimento que para Deus, é perverso, para fazerem coisas que não convêm. Olha lá, se você seguir, estão cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus. Eles vão lutar contra a Bíblia. Eles vão injuriar, eles vão aborrecer, eles vão amaldiçoar, são soberbos, presunçosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais e mãe, pai e mãe não tem mais voz para eles, nécios, infiéis, nos contratos não serão honestos, sem afeição natural, irreconciliáveis, ele disse. E ele disse uma parte pior, sem misericórdia. A igreja não sabe lidar, a igreja não tem nada a ver com isso. Quem tem é o Criador de todas as coisas. Ele disse, sem misericórdia. E diz, os quais conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de viver, o que está escrito? De viver ou morrer? Dignos de quê? De morte. Os que tais coisas, por favor, foca os olhos no telão agora. Deixa eu ler aqui direitinho para você entender e que o seu entendimento seja claro. São dignos de morte os que tais coisas praticam. Não somente praticam, mas também é digno de morte quem se agrada do que eles praticam. Você que diz que está tudo bem, que todo mundo tem, que todo mundo pode, lei universal, direitos humanos, olha, saia do gabinete do ódio, para com esse negócio, etc. Vamos aceitar. Deus diz, é digno de morte quem pratica e quem consente naquilo que praticam. E apoiam. Então, voltamos para o início. Há uma quebra de quê? Princípios. Batemos direto contra o Criador. A terra toda está sendo preparada para a chegada do anticristo. A terra toda está quebrando o princípio e Deus vai abandonar.
Por isso que virá o arrebatamento e Deus vai tirar os seus. Gente, isso aqui é muito sério, muito sério. Não sou eu. Ah, mas você não gosta? Não, não sou eu. É a palavra de Deus que está escrito. A Bíblia diz, Colossenses 1:13, fala assim comigo: Ele nos tirou, meu Deus do céu, Ele nos tirou das potestades das trevas, Ele nos tirou do poder do inferno e nos levou para o seu reino. Gente, governo pode ser estabelecido por uma fraude. Olha o nosso. Governo pode ser estabelecido por um golpe. Olha o nosso país. Governos, para assumir o governo aqui, pode se assumir de qualquer jeito. Nos tempos de Roma, se assassinava o imperador e daqui a pouco levantava o outro. O próprio Congresso assassinou César. Já levantou outro. Governos se estabelecem assim. Ou seja, Deus nos tirou desse governo. Deus nos tirou desse poder das trevas, que nos levava assim, que usava desse jeito. E a Bíblia diz que Ele nos leva para o reino do Filho do seu amor. O reino é hierárquico. Não dá para você colocar qualquer pessoa no reino. Por que não dá? Porque reino se passa de pai para... Todos os outros sistemas, você pode enfeitar, você pode roubar nas urnas, você pode comprar pessoas, manipular votos, e se entra no poder. Mas Ele nos leva para o reino do Filho, do seu amor, a quem Ele já constituiu como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ninguém tira mais. E a Bíblia diz que o reino não é local geográfico. O reino é governo eterno, é influência, é poder. Como assim? Eclesiastes 7:9 diz que Deus fez o homem, fala comigo, perfeito. Mas Ele buscou muitos artifícios, muitas artimanhas, muitas invenções. Mas Deus criou Adão e Eva, fala comigo, perfeitos. Adão e Eva eram perfeitos. Adão era um homem perfeito, Eva era uma mulher perfeita. Eles estavam no governo perfeito, porque era Deus que governava sobre eles. Eles estavam no lugar perfeito, porque eles estavam no Éden antes do pecado. E ainda assim, Satanás conseguiu influenciar, fala comigo, com sugestões. Mas ele era um ser perfeito, criado perfeito. Sobre o governo perfeito de Deus, Satanás ainda assim conseguiu fazer um comício, atrair a atenção de Eva. Eva votou nele, chamou Adão, Adão votou nele, ele ganhou a autoridade sobre a vida humana com 100% dos votos. Uau, você não pegou, né? Mas qual é o comício que todo político faz quando quer o poder? Ele começa a falar mal do governo que já está estabelecido. Satanás começou o comício dele com Eva falando mal do governo de Deus. Não, foi assim que Deus disse, não. Se você pode ser igual, por que ficar abaixo? Por que obedecê-lo se você pode ser como Deus? O que ele falou não é verdade, em outras palavras. Então, todo bom político, ele vai mentir para desestabilizar o governo perfeito. Amém, gente? Está conseguindo pegar aí? Sim? Então, ele tentou a mesma estratégia que ele fez com os anjos. Os anjos abandonaram Deus, mesmo Deus sendo perfeito. E por que eles fizeram isso? Porque os anjos são imperfeitos. E a Bíblia fala que Satanás usou da mesma artimanha. Os anjos acreditaram nele, foram expulsos do céu. Adão e Eva acreditaram nele.
e entregaram autoridade a ele. Por causa disso, está escrito que o homem perdeu a autoridade. Lamentações 5,16 diz isso. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, por quê? O que é a coroa? Fala autoridade. O homem perdeu a autoridade sobre a sua vida. Quando ele perdeu? Quando ele deixou de ser submisso a Deus. Então, com isso foi estabelecido o reino das trevas. Gente, você quer saber como é que surgiu o reino das trevas? A Bíblia diz que Cristo nos tirou do poder das trevas, não havia reino, havia um poder, que era o inimigo. Quando o inimigo tomou os súditos, ele estabeleceu um reino. Apareceu na Bíblia o reino das trevas. Gente, eu sei que muitos de vocês estão cansados, mas se você conseguir entender o que Deus está falando, você vai crescer muito hoje. Ali, em 2 de Coríntios 4:4, diz que Satanás passou a ser chamado Deus deste mundo. Deus deste mundo. Porque estabeleceu-se um reino agora, e tem um Deus lá. Quem fez isso? Fala, o pecado. Quando o pecado entrou, estabeleceu-se o reino das trevas. Deus tinha que trazer de volta. Então João 14:30 diz que Satanás se tornou o príncipe agora das trevas. Já temos um Deus, temos um príncipe, e 1 João 4:3 diz que o espírito do anticristo já está no mundo. Então o espírito de engano vem para confundir toda a raça humana. E pasme, o alvo maior dele é o povo de Deus. Por isso que muitas vezes você vai ficar confuso com muitas coisas de Deus, vai fazer questionamentos, vai falar com ele, vai brigar com Deus, achando que Deus... Não. O espírito do anticristo já opera nos filhos da desobediência. E contra os filhos da obediência também. Mas eu vou mais rápido agora. Quem tem autoridade lidera, governa, protege, moraliza. Vocês já viram, algumas vezes você vai num lugar e está escrito, não entre, cachorro bravo. Tem 2 sentidos aquela placa. Uma delas é que você não invada uma propriedade. E a outra fala assim, é proteção. Quando Deus fala para sermos submissos, é porque Ele está nos protegendo e a gente não entende. Nós não entendemos isso. Mas como pode ser isso? Como pode ser? Por que eu devo ser submisso? Fala assim, primeiro porque é bíblico. Efésios 5:21 diz que a submissão não é prisão. Olha o que diz, sujeitai-vos uns aos outros aonde? No temor de quem? De Deus. Quem foi que criou todas as coisas? Você se sujeita como se o próprio Deus estivesse te falando isso. Como se você falasse, Deus, é pelo Senhor. Não é porque eu sinto, nem porque eu gosto. Porque é bíblico. Submissão não é prisão, não é obrigação, não é imposição. Agora presta atenção no que eu vou te falar. Muitos pregadores estão espalhando isso e eu quero que você pegue. Submissão é libertação de tudo ter que ser feito do seu jeito. Vou repetir. Submissão é libertação de você mesmo, o seu maior carrasco. Sabe quem é que mais te acusa de você não ser um bom cristão, uma boa cristã? Você mesmo. Sabe quem é que mais te acusa que você não consegue fazer a obra? Você mesmo. Sabe quem é que mais impiedosamente chama a sua atenção e cobra você, e você mesmo se cobra? É você mesmo. Quando você se submete, o que a Bíblia quer dizer é que é proteção para você. Você não tem mais a necessidade de fazer tudo do seu jeito.
você só vai seguir o que foi mandado. Amém, gente? Quantos de nós não temos paz nem com Deus, de tanto que achamos que estamos fora do contexto, de tanto que achamos que perdemos o time, não dá mais certo, Deus esqueceu de mim, Deus está irritado comigo, Deus está triste comigo, porque eu falhei com Ele. Não. Quando eu acho que tudo tem que ser do meu jeito para fazer a obra de Deus acontecer, eu não consigo ter comunhão, porque eu me torno um ditador da palavra e do jeito de Deus. Quando eu obedeço, quando eu me submeto a essa autoridade, eu estou dizendo que eu abro mão do que eu acho e acho que Deus achou. Vira para alguém que está do seu lado e fala: você está conseguindo entender? Gente querida, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, amém? Também a Bíblia diz em Colossenses 1,15, nós acabamos de ler, que Cristo é o modelo, Ele é a imagem do Deus invisível, amém? Então, olha só que coisa linda que eu vou falar para você. Como é que Cristo se sujeitou? Ele se sujeitou até a sua própria criação, morrendo por ela. Ele deixou sua glória, Filipenses 2 diz. Ele esvaziou-se a si mesmo e se sujeitou à cruz. A cruz é símbolo de submissão. A morte dele é porque ele se submeteu. Ó, a Bíblia diz assim, Jesus disse: ninguém tira a minha vida. Presta atenção, Ele é o Criador do universo, todas as coisas foram feitas por meio dele, amém? E João 1,2 diz ainda: sem Ele, nada do que foi feito se fez, nada dá para ser feito. O 3 em diante, o que Ele falou? Ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo a dou. Se Jesus quisesse, Ele estaria pendurado na cruz até hoje, porque Ele é o Rei do universo, Ele não morre. Ele disse: eu de mim mesmo a dou, eu me sujeito para que o meu Pai possa receber esse sacrifício e receber de volta cada pecador. Pelo meu sangue, eu me sujeito. Meu Deus! A submissão nos liberta do nosso maior carrasco, nosso maior cobrador, que somos nós mesmos, gente. E quando eu me levanto contra uma autoridade, fala assim: eu invisto contra o maior poder da terra. Eu acho tão forte isso que eu vou falar para vocês. O mundo fala assim, ó: seja forte, você não manda em mim. A Bíblia diz assim: seja forte e diga para você mesmo: você não manda em mim. Entende isso ou não? O mundo fala: você não manda em mim, e sai por cima. A Bíblia diz assim: seja forte e diga para você mesmo: orgulho, você não manda em mim. Se submeta, porque o caminho mais curto para a liderança é a submissão. Não existe outro. Um verdadeiro líder, aquele que vai vingar no reino, é aquele que se submete. Então vem a pergunta: mas espera aí, qual o limite da minha submissão? Eu tenho que ser submisso em tudo agora? Eu tenho que obedecer em tudo? Não, tem um limite. O limite é quando ela te faz mal. É quando ela se torna destrutível na sua vida. Ela destrói princípios. Por exemplo, vamos lá, você é submisso ao seu pai ou sua mãe, e ele diz a você assim: olha, eu deixo você ir para a igreja, mas não seja dizimista. Um exemplo, está escrito sobre dízimo na Bíblia, sim ou não? Então isso quebra o quê? A submissão, ela é saudável enquanto ela não fere a palavra, a ordem de Deus. Quando ela ferir a palavra, ela está lutando contra o Deus dessa palavra. Então ela já te prejudica.
já desequilibra e já te amaldiçoa. Você é submissa, mas tem um limite. Por exemplo, 1 de Pedro 2,13 fala para submeter as autoridades. A gente tem que obedecer ao sistema, ao governo, às nossas leis. Amém, gente? Só que em Atos, capítulo 5, verso 19, quando Pedro e João são presos ali, e eles vão perante o sinédrio por terem feito o coxo andar em nome de Jesus, e usar o nome de Jesus, eles falam, vamos soltar vocês, com uma condição, vocês nunca mais preguem em nome desse Jesus, nunca falem em nome dele, nunca mais preguem o evangelho. Então a Bíblia diz isso. Pedro fala, o mesmo Pedro que falou que tinha que obedecer às autoridades, também nos ensina, mas importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Ele já se levanta contra, porque a ordem que veio dessa autoridade fala, fere princípio. Agora, pega. Se sair uma ordem aqui no país, com esse governo, contrária à palavra de Deus, muitos dos nossos não sabem essa palavra. Eles vão ceder. E a Bíblia diz que a submissão, ela tem limite, até que se fira a constituição maior, que é a do reino de Deus. Amém, gente? Tá difícil ou tá fácil? Porque a Bíblia diz que resistir à autoridade, fala comigo, é resistir à ordem de Deus. E resistir à ordem de Deus é resistir o próprio Deus. Vira para alguém que está do seu lado e diga assim, dá para tu lutar contra ele? Como se vive a submissão bíblica? Jesus disse, negue-se a si, carregue a sua. E agora você entendeu o que é cruz? Até agora você tinha entendido que cruz é um instrumento que matou Jesus, não foi? Mas você sabia que a cruz é a submissão? Olha o que ele fala. Você imagina que quando você lê esse versículo sem esse conhecimento, você falaria assim, nego a mim mesmo e agora vou ver qual é a minha cruz. Deve ser minha mulher, porque ou mulher para gastar, deve ser ela. Ou então deve ser meu marido, que luta que é esse homem. E cruz pesada ainda. Na verdade, cruz aqui, submeta-se, sujeite-se, negue a si mesmo. Por que é a submissão? Porque está mandando você abrir mão do quê? De você mesmo, do que você acha, do que você pensa, do que você gosta, do que você entende. Então ele está falando assim, negue-se a si mesmo. Como? Tomando a sua cruz, como Jesus, se humilhe, se envergonhe, se deixe levar. Não, não é nada disso. Ele fala, esteja debaixo de uma, fala, missão. Missão, gente, isso aqui é fantástico. Como é que eu vivo a submissão bíblica? Quando eu nego a mim mesmo, fala, eu tiro o foco de mim. E agora, vê se grava. E eu me coloco à disposição de servir o outro. Olha, quando eu tiro o foco de mim, eu já nego a mim mesmo, então eu fico submisso, eu tomo a minha cruz. E eu me coloco à disposição de servir o outro. Vamos lá, você foi convidado para uma festa. Quem vive isso, quando chega na festa, ele tem uma ideia já. Todo mundo que chega na festa tem a ideia de ser servido, honrado. Vem, senta aqui na frente. Que bom que você veio, você é a estrela da festa. Quem tem esse espírito, ele chega na festa, ele chega na escola, ele chega no trabalho, ele chega na igreja, ele chega na festa de família, no futebol, então, em que eu posso servir? Ele já vai, o que é que eu posso fazer para melhorar a vida de alguém aqui? Vira para alguém que está do seu lado e fala assim, eu estou só olhando, não estou falando nada.
é um estilo de vida, é um estilo de vida de serviço. É onde você chega num lugar e fala assim, olha, não está legal aqui, eu vou me colocar à disposição para ajudar. É um estilo de vida. É você estar debaixo de uma missão, gente. Meu Deus, se você entender isso, mudou sua vida. Todos os ambientes que você entrar, qual é a nossa frustração? A gente vai para uma festa e quer ser bem recebido, quer comer bem, e não somos bem servidos, e a gente sai falando e detonando a festa. Mas quem tem esse espírito aqui, quem é submisso, ele vai para ser bênção. E qualquer lugar é bom, porque ele vai para servir. E qualquer lugar é lugar para ele ser glorificado por Deus. Por isso que Deus, quando falava com Jesus, ele dizia, este é o meu filho amado, em quem minha alma se compraz, se alegra. Porque ele veio para ser... Jesus não veio para ser servido, ele falou para os discípulos. Eu vim para servir. Ele foi submisso, gente. A gente bate boca. Nosso instinto orgulhoso, assassino. A gente mata as pessoas com a língua. E Jesus veio para servir. Ele esteve com a mulher adúltera e chamou a mulher adúltera do mesmo jeito que chamou sua mãe, mulher. Todo mundo estava chamando ela de adúltera. E ele chama ela de mulher do mesmo jeito que tratou sua mãe. Porque ele via nela uma mulher, não uma adúltera. Os nossos olhos veem o erro. Os olhos de Jesus veem o ser. Quem ele criou? Ele não criou uma adúltera, ele criou uma mulher. Louvado seja Deus. Fala se você não é apaixonado por Jesus. Fala. Fala, confessa. E a Bíblia diz assim, sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Meu Deus do céu. Gente querida, Mateus 25:40 ensina como você se sujeita. Naquele dia lá, onde está se separando os que vão para o inferno e os que vão para o céu, o bode das ovelhas, naquele dia, o Senhor dos senhores vai olhar para os que estiverem à direita e vai dizer assim, vinde benditos de meu Pai. Possui por herança o reino dos céus que vos está preparado desde a fundação do mundo. Presta atenção agora. Por que eu falei sujeitai-vos uns aos outros? Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu estava nu e vocês me vestiram. Eu estava doente e vocês foram lá me visitar. Eu estava necessitado, vocês me supriram. Eu estava desesperado e vocês me ampararam. E as pessoas estariam ali do lado dele dizendo, Senhor, quando te vimos assim? E ele disse, quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. Conseguiu entender por que você pode se sujeitar ao outro? Porque Cristo pode estar no outro. De repente você está ajudando uma pessoa que vive pela rua. E você fala, é um folgado, aproveitador. Você já parou para pensar nos dias de frio ele dormindo aí na rua? Por mais que ele quisesse aproveitar e não querer trabalhar, que vida mais desgraçada é essa? Mas muitas vezes eles vão cruzar o caminho de vocês, porque Jesus quer abençoar a sua vida. E depende muito do que você vai fazer com o seu coração naquela hora. Jesus estará ali junto com ele para ver se você vai tirar a fome dele. Se você vai tirar a sede dele. Se você vai ajudá-lo a ficar de pé. Porque é disso que depende as bênçãos, as janelas que serão derramadas de bênçãos sobre a sua vida. Você nem sabe. E Jesus está falando assim, sujeitem-se uns aos outros, no temor do Senhor. Faz de conta que sou eu que estou ali, fica fácil. Se você ama Jesus, fica fácil. É como eu consigo enxergar Jesus no outro. Deixa eu terminar agora
que significa submissão? Submissão no grego é upotasso. Upotasso significa upo, embaixo. Tasso no grego significa colocar em ordem. Se você quiser saber o que é submissão, é colocar as coisas em ordem. É se colocar debaixo e colocar as coisas em ordem. Significa que é o Josué que prepara tudo para Moisés. Moisés não consegue fazer a estrutura de baixo funcionar, porque ele está no topo da montanha. Ele precisa de alguém para preparar as coisas, para que Deus possa falar. Quando eu me submeto, eu coloco as coisas de Deus em ordem, eu organizo o reino, eu estruturo o reino, porque quem está embaixo que estrutura, eu faço a coisa acontecer. Significa que eu assumo a responsabilidade de levar a carga de alguém. Qual é a visão que você acredita? Sem estar debaixo de uma missão, não há propósito no existir, gente. Fique de pé, por favor. Resumindo, se submeter, fala comigo, é bíblico. Fala, me liberta de mim mesmo. Fala, sou imitador de Cristo. Fala, sou discípulo. Nego a mim mesmo. E consigo olhar para o lado. Não é fácil olhar para o lado. Mas se você olhar, tem muita gente precisando de você.